Saudações, guerreiros e guerreiras de plantão. Estamos de volta aqui com mais uma aula no Matemática Ímpar. Mais uma aula na playlist sobre equações do segundo grau utilizando o método de completar quadrados. Nesta aula nós vamos deduzir uma fórmula muito conhecida por quase todos aí, né? Muita gente conhece esta fórmula por fórmula de Bhaskara. Há controvérsias de que fato essa fórmula seja de Bhaskara ou não, mas isso não vem ao caso neste momento, certo? O que nós vamos basicamente é resolver a equação do segundo grau proposta aqui com tudo que nós aprendemos até o momento. Por isso, fera, é importante que você tenha assistido a todas as aulas anteriores a essa, porque foi uma construção para chegarmos até esta aula de hoje. Tudo que foi construído para chegarmos à aula de hoje. E o importante, o mais importante, não é esta aula de hoje, mas todo o processo, todas as 12 aulas anteriores a essa, são de fato aulas extremamente importantes, tá? Por isso que você precisa estar afiado e alinhado em harmonia com tudo que eu vou falar aqui. Vamos lá. Vida que segue, o que nós queremos é resolver a equação polinomial do segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero. Nas aulas anteriores, acredito que é a aula 10, por aí, nós aprendemos a resolver equações de segundo grau em que este a aqui, ó, ele é 1. Depois disso, nós aprendemos a resolver equações onde esse a é diferente de 1. E equações completas, onde nós temos o A, o B e o C. É importante você verificar que esse A tem que ser diferente de zero. Por quê, Tiago? Porque se o A for zero, tudo isso aqui ficará zero. O que restará é esse pedaço aqui da igualdade. E isso tornará a equação uma equação do primeiro grau e não mais do segundo grau. Mas vamos lá, vamos resolver esta equação aqui usando tudo que foi construído até o momento. Primeiro, nós precisamos fazer com que aqui fique 1, este A ele se torne 1. Então, olha para a tua equação aqui, você tem a equação ax² mais bx mais c igual a zero. Para tornar esse A aqui igual a 1, você precisa dividir toda esta equação por A, e é o que nós vamos fazer. Vamos dividir toda a equação por A. Observe que nós dividimos o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo e o zero também. Eu já poderia sim ter colocado o zero dividido por A, zero. Então, enfim, detalhei para que fique bastante esmiuçado e claro para você. Dividindo tudo por A, o que vai acontecer é que esse A cancelará com esse A, pois a divisão de A por A dá 1. Concorda comigo? E aí o que nós teremos é isso daqui. 0 dividido por A dá 0. E é o que nós temos aqui, certo? Agora vamos entender geometricamente o que está acontecendo aqui. Nós temos três termos, o primeiro, o segundo e o terceiro. Vamos falar do primeiro termo, do x². X², o que foi falado até o momento de maneira exaustivamente é que esse x² representa um quadrado de lado x, cuja área é x². Vamos colocar aqui x². Certo? Então, nós temos que isso aqui é um quadrado de lado x, o primeiro termo. O segundo termo aqui, desta expressão, nós temos que isso dará lugar a dois retângulos, será interpretado geometricamente a dois retângulos. Que na verdade, nós temos que um dos lados do retângulo é x, e aí nós já vimos isso nas aulas anteriores, principalmente no início dessa playlist, que nós precisamos desses dois retângulos aqui, onde um dos lados é x, que é justamente coincidente com o lado do quadrado. Já que isso é um quebra-cabeça, as peças vão se encaixando, Nós já falamos sobre essa analogia, fazer analogia deste método de resolver equações de segundo grau, pelo método de completar quadrados com a ideia de um quebra-cabeça, certo? E aí o que é que nós temos? Se um dos lados é x, nós precisamos saber aqui quanto é o outro lado desse retângulo. Para isso, o que é que nós fazemos? Nós vamos dividir esse camarada aqui por 2. Tudo isso já foi construído em aulas anteriores. Então vamos fazer isso aqui no cantinho, olha aqui, e dividir por 2. Nós estamos dividindo b sobre a por 2. É a mesma coisa que dividir por 1
sobre 2, ou dividir, ou multiplicar por meio, né? Na verdade é a mesma coisa que multiplicar por meio. Então, ao multiplicar isso por meio, nós multiplicamos b por 1 e a por 2, que vai ficar igual a b sobre 2a. Então quer dizer, Tiago, que esse outro lado aqui do retângulo é b sobre 2a. Exatamente, nós vamos colocá-lo aqui nesse exato momento. B sobre 2a aqui, e também b sobre 2a aqui e aqui. Então, está aí. Desta forma, observe que o que nós temos é que a área desse retângulo é b sobre 2a, vamos escrever isso aqui, vezes x, porque é base vezes altura, é esse multiplicado por esse, base vezes altura, área do retângulo. Da mesma forma, como esse retângulo é igual, vai ficar b sobre 2a vezes x. Agora, o mais interessante é que a soma desses dois retângulos, nós verificamos em várias atividades, tem que dar igual a esse segundo termo, certo? E é verdade que isso vai acontecer. Vamos fazer aqui rapidinho no rascunho, aqui no lado, nós temos b sobre 2a vezes x, mais b sobre 2a vezes x. Observe que eu tenho denominadores iguais, 2a e 2a, então eu posso conservar os denominadores, ficar somente com 2a e somar bx mais bx. O que eu vou ter é 2bx. E aí nós temos algo muito legal aqui, que é esse 2 que aparece em cima, e embaixo eu posso cancelar 2 com 2. O que vai sobrar é b sobre a vezes x, que é justamente o que nós queríamos, o termo do meio. Ou seja, o primeiro termo representa um quadrado de lado x. O segundo termo, ele representa dois retângulos. Um dos lados do retângulo é x, que coincide com o lado do quadrado, e o outro lado é a metade desse camarada aqui. Por que a metade? Porque nós vamos ter dois retângulos, certo? Então, fica aí essa ideia para termos aqui uma interpretação geométrica realmente bastante clara, certo? Muito clara para nós. Ok. E agora, Tiago, o que é que eu faço? O que agora eu preciso é verificar se esse terceiro termo ele fecha o trinômio quadrado perfeito, ele fecha um quadrado. Para isso nós vamos ver um quadradinho aqui surgindo para fechar a figura. Ao fechar a figura, o que acontece é que se aqui é b sobre 2a e aqui é b sobre 2a, nós teremos isso aqui também, b sobre 2a e b sobre 2a. E observe que essa figurinha em amarelo aqui, é um quadrado de lado b sobre 2a. Tem esses quatro lados iguais, além disso esses ângulos são retos, tá? Então, e qual é a área desse quadrado, né? Porque eu tenho a área, vamos identificar aqui, ó, que nós temos a área do quadrado azul, que é x ao quadrado, a área do retângulo verde, que é b sobre 2a vezes x, e do outro retângulo verde, igualmente, b sobre 2a vezes x. Juntando essas três figuras que nós até o momento já calculamos, nós temos o primeiro termo e o segundo termo. Mas o terceiro termo ainda não apareceu. Vamos verificar agora o que acontece somando agora esse quadradinho amarelo. Vamos calcular a área dele. E a gente sabe que a área do quadrado é o seu lado elevado ao quadrado. É b sobre 2a elevado... Opa, vamos lá. Vem aqui, bonitona. Isso, sobre 2a ao quadrado. Aí o que é que nós vamos ter? B ao quadrado e 2a ao quadrado. 2 ao quadrado fica 4 e a ao quadrado. Agora observe que esta é a área do retângulo que fecha a figura maior. Identificando que a figura maior também é um quadrado. É um quadrado de lado. Qual é o lado desse quadrado? X mais b sobre 2a. Identificando isso foi feito em várias atividades. X, vamos lá, x mais b sobre 2a. Certo. Essa identificação é importante para nós. Mas o que nós queremos destacar nesse momento aqui é que essa aqui não está no terceiro termo. No terceiro termo que nós temos é C sobre A.
E para fecharmos o trinômio quadrado perfeito, nós precisamos desse elemento aqui, b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, porque essa é a área do quadrado amarelo, que fecha o quadrado maior. Então, nós precisamos adicionar, com tudo que foi falado até o momento, você lembra que nós precisamos adicionar na igualdade, o que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então, eu adiciono de um lado e do outro esse termo aqui, que nós encontramos a partir da interpretação geométrica, apesar de que nós poderíamos ter feito isso de forma direta também. Bastaríamos fazer o quê? Tudo que foi feito aqui, pegar a metade do termo do meio, ou seja, pegar o b sobre a e multiplicar ele por meio, que seria pegar a metade e elevar ao quadrado, que foi feito em várias atividades também até o momento. Isso aqui vai ficar b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Essa é uma forma algébrica. E isso aqui é uma visibilidade, isso é uma interpretação visual, né, geométrica, que é bom termos essa capacidade de ver a álgebra conectada à geometria. Isso ajuda muito na aprendizagem, certo? É muito bom ter uma imagem para visualizar quando nós estamos resolvendo um problema, correto? Então vamos lá. Continuando, nós vamos adicionar, esse é o nosso terceiro termo, e é o cara que nós vamos adicionar de um lado e do outro da igualdade. Fazendo isso, nós vamos ter aqui, olha lá, isso aqui vai acontecer aqui, ó. Então, tá aqui o resultado, né? Esse é o cara que nós vamos adicionar. Adicionando agora, está aqui ele, certo? B ao quadrado. Observe que como ele é o terceiro termo, eu mantive x ao quadrado no primeiro termo, b sobre ax no segundo termo, e agora eu adicionei ele no terceiro termo. E o c sobre a ficou aqui no cantinho dele, lá no final, como quem não quer nada, certo? E eu também adicionei do outro lado o mesmo elemento, já que eu tenho uma igualdade. Se eu mexo de um lado para preservar a igualdade, eu também mexo da mesma forma do outro, certo? E agora, Tiago, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos perceber que daqui para cá nós temos um trinômio quadrado perfeito. E eu vou pegar esse cara daqui e jogar para o outro lado, que não é bem assim como a gente fala sempre. Na verdade, nós estaríamos subtraindo c sobre a em ambos os lados da igualdade. Mas, para ficar prático, o que nós sabemos que de maneira prática é que esse c sai daqui e do outro lado aparece ele de forma negativa, certo? Então, beleza. E aí eu tenho os três termos do trinômio quadrado perfeito sozinhos no primeiro lado da igualdade, conhecido como primeiro membro. Dessa forma, eu tenho aqui um trinômio quadrado perfeito e eu posso fatorá-lo. Esse trinômio quadrado perfeito, posso sim. Além disso, o que é que eu tenho? Eu tenho um problema anterior que eu preciso destacar aqui. Qual é? Que aqui desse lado eu tenho soma de frações, ou subtração, né? Subtração de frações. Mas na subtração de fração, o interessante é termos denominadores iguais. E é o que não está acontecendo. E é o que não está acontecendo aqui, né? E nós precisaríamos que isso acontecesse. Para isso, eu vou fazer com que aqui fique igual a esse denominador aqui. Esse fique igual a esse. Para isso, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu posso multiplicar, usando a ideia de frações equivalentes, eu multiplico aqui por 4. Se eu fizer isso, eu já vou ter 4a. Mas eu quero 4a ao quadrado, então eu também multiplico por a. Então eu vou multiplicar o a por 4a. Observe que vai ficar 4a ao quadrado. Em frações equivalentes, e aí, fera, o que é fração equivalente? É você ter uma fração equivalente à fração dada, de forma que você possa obter isso a partir de multiplicação ou divisão. Como assim? Vamos pegar aqui, por exemplo, o 3 sobre 7. Se eu multiplico por 10 e multiplico por 10, isso aqui fica 30 sobre 70. O que é que eu estou dizendo? Que essa fração ela é equivalente a essa. Certo? E isso é perceptível, porque se a gente cancelar o zero, aqui pode ser feito porque é como se eu estivesse dividindo tudo por 10, tá? E fazendo a operação inversa, eu chegaria no 3 sobre 7. Então eu posso fazer isso sempre? Posso. Eu também poderia dividir por 10, e aí eu voltaria para o 3 sobre 7. E nesse caso, por exemplo, se você tem 2 quartos, se você dividir tudo por 2, você vai ter 1 sobre 2. Essa fração ela é equivalente a essa. E nós vamos resolver este problema aqui
desta forma. Vou apagar aqui, certo? Foi um pequeno lembrete de frações equivalentes, que é uma ferramenta importantíssima quando a gente trabalha com frações. Então eu vou multiplicar aqui por 4a e aqui também por 4a. Certo? Fazendo isso, o que é que nós vamos ter? Observe que eu não mexi nesse lado da igualdade, ele permanece o mesmo. Essa fração também permanece a mesma. O que modificou-se foi essa fração aqui. Porque ao multiplicar c vezes 4a, o que eu vou ter é 4ac. Ao multiplicar a vezes 4a, vai dar 4a ao quadrado, pois a vezes a fica a ao quadrado. E esse 4 aqui ele vai ficar só fazendo companhia. E qual é a vantagem disso? Mais uma vez falando, é denominadores, termos os denominadores iguais, né? Então tá aqui, nós temos denominadores iguais agora. O que é que eu vou fazer? Eu vou fatorar esse trinômio quadrado perfeito aqui. Esse trinômio quadrado perfeito aqui, como é que ele é fatorado? Lembre-se de uma coisa, que de maneira prática, o que nós aprendemos até o momento é que isso vai se transformar no quadrado de uma soma, o quadrado de uma soma, onde esse termo é x, e esse termo, como é que eu obtenho ele? Basta pegar esse termo do meio e dividir por 2, que é a mesma coisa que multiplicar por meio, que é justamente esse cara aqui, ó, esse camarada aqui, certo? Então, de outra forma de pensar é na geometria da coisa. O que é a geometria da coisa? Esses três termos juntos equivale à soma das 4 figuras, que representa a área da figura maior. E a área da figura maior é o seu lado elevado ao quadrado. É isso aqui elevado ao quadrado. Olha aqui, x mais b sobre 2a ao quadrado. X mais b sobre 2a ao quadrado. Isso é uma interpretação muito boa, geometricamente falando. Mas você pode obter esse resultado de forma direta. Basta tomar esse cara do meio e dividir por 2, que é a mesma coisa que multiplicar por meio. E você vai ter b sobre 2a. Isso já foi feito aqui em cima, no meu lado direito da tela, certo? Aqui está. Então, continuando. Agora, aqui o que é que eu tenho? Eu tenho 4a ao quadrado e 4a ao quadrado. Então, eu vou conservar o denominador e vou subtrair, porque aqui é uma subtração dos numeradores. Vai ficar b ao quadrado menos 4ac. Certo? Observe que até aqui, daqui até aqui, olha só, vamos lá. Daqui até aqui, o que nós fizemos foi uma manipulação, dando a isto uma interpretação geométrica, que é a nossa figurinha aqui, certo? A nossa figurinha aqui, ela dá uma figura, uma interpretação geométrica, certo? Mas, a partir daqui, nós vamos começar a resolver a equação, porque nós chegamos em um momento chamado momento de finalização, né? Que eu venho falando sempre nas aulas anteriores. Para isso eu preciso ter esse quadrado daqui. Para ter este quadrado daqui, do outro lado vai aparecer mais ou menos a raiz quadrada desse cara. Eu já expliquei a razão disso em aulas anteriores, por isso nós não vamos entrar em detalhe nesta aula. Desta forma, o que é que eu vou ter? Isso daqui, o quadrado sai, e o que é que vou ter? Mais ou menos a raiz quadrada de tudo isso aqui. Vamos melhorar aqui, pelo amor de Deus. Opa, vem comigo, bonitinho. E tá. Pronto, a raiz quadrada. Certo? Não ficou lindo não, mas dá para seguir a vida. Certo. Agora observe o seguinte. Olhe o numerador e olhe o denominador. Eu vou extrair a raiz quadrada disso. Mas o numerador está muito estranho para tirar a raiz quadrada. O denominador dá para tirar a raiz quadrada sem problema. Ok? A raiz quadrada do denominador é a raiz quadrada do 4 e a raiz quadrada de a ao quadrado. A raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de a ao quadrado é a. Então, nós vamos ter isso daqui. No numerador fica a raiz quadrada. Ok. E agora o que é que eu vou fazer? Como esse numerador aqui, esse camarada que está dentro da raiz quadrada, ele está bem grande, né, bem extenso, nós vamos chamar ele de delta. Nós vamos chamá-lo de delta. B ao quadrado menos 4ac, nós vamos dar uma única letra para ele, uma letra grega chamada delta, também conhecida, isso daqui será conhecido como discriminante. Mas nós vamos substituir aqui na nossa equação b ao quadrado menos 4ac por delta. Certo? Então vai ficar aqui, ó,
raiz quadrada de delta. Tranquilo? Prontinho. Beleza. Então, no lugar de, mais uma vez falando, no lugar de b ao quadrado menos 4ac, observe que desse lado eu não mexi, tá? Porque eu só tirei o quadrado daqui, joguei do outro lado, e aí eu tenho mais ou menos, eu não posso esquecer disso, isso já foi construído em todas as aulas até o momento. A raiz quadrada de tudo isso, como em cima está meio estranho, né? Tem um b ao quadrado menos 4ac, eu olho para baixo, eu olho para o denominador. O denominador eu vejo que dá para tirar a raiz quadrada, então eu tiro, eu extraio a raiz quadrada. E a raiz quadrada disso aqui, a raiz quadrada aqui de tudo isso é 2a, tá aqui embaixo, certo? Aqui eu ainda não cheguei a extrair a raiz quadrada, ó. Eu ainda não cheguei a extrair a raiz quadrada. Eu vou extrair a raiz quadrada agora, aqui embaixo. E isso daqui, aqui em cima, a gente chamou de delta. E aí eu tenho delta. Ok, o que é que nós vamos fazer agora? Extrair da raiz quadrada do denominador e substituindo b ao quadrado menos 4ac por delta. Isso aqui vai continuar dentro da raiz, deixa quietinho aí. Nós vamos achar o valor de x. Para isso eu preciso retirar esse camarada deste lado da igualdade, né? Ele tem que sair daqui do primeiro membro. Já que eu quero ter o x, eu tenho que isolar o x. Eu quero o x igual a alguém. Para isso tem que sair o mais b sobre 2a. O que acontece é que do outro lado nós vamos ter menos b sobre 2a. X igual a menos b sobre 2a, mais ou menos a raiz quadrada de delta. É o que nós temos aqui. E aí eu tenho 2a aqui e 2a aqui, denominadores iguais. Eu tenho duas frações, essa fração e essa fração. Nós vamos somar as frações conservando os denominadores. Aí eu vou conservar os denominadores. E vou agora fazer menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta. Então tá aqui, menos b mais ou menos a raiz quadrada. Opa, vamos lá. Preciso treinar mais essa raiz quadrada aqui. Vamos lá, beleza. Isso daqui é o que, Tiago? Isso daqui é o valor de x, é a solução da nossa equação. Para achar o x' e o x dualinha, o que é que eu faço? Eu só separo a parte negativa com negativa e a parte negativa com positiva. Resolvo cada uma, certo? Mas isso daqui é a solução, né? São as raízes da nossa equação. Onde esse triângulozinho, conhecido por delta, a letra a grega, né? Chamada delta, ela é também conhecida por discriminante. Discriminante da equação, certo? Nós vamos ter que ter um pouco de cuidado, porque observe que esse camarada ele está dentro da raiz quadrada. E aí a gente vai ter que ter um pouco de cuidado quando isso for negativo, porque não dá para tirar a raiz quadrada de um número negativo no conjunto dos números reais. Então nós estamos aqui trabalhando com o conjunto dos números reais. E não dá para tirar a raiz quadrada de um número negativo. Por que, Tiago? Porque extrair a raiz quadrada de um número, por exemplo, a raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 ao quadrado é 4, que é o cara que está dentro da raiz. Aí se eu pergunto a você agora, ó, vamos tirar a raiz quadrada de menos 4? Aí você vai dizer que é menos 2? Não pode. Por que não pode? Porque se você pegar o menos 2 e elevar ao quadrado, isso vai dar 4. Não vai dar menos 4. Certo? Portanto, nós dizemos o seguinte, que quando nós chegamos em uma raiz quadrada negativa, significa que esse número não é real, certo? E aí você, se tiver a oportunidade de estudar números complexos, verás que é possível resolver dentro dos conjuntos de números complexos, mas é muito simples a ideia de ter positivo ou negativo. Quando for positivo, a gente pode tirar a raiz quadrada, pode ser exata ou não, mas quando for negativo, então não tem solução real à equação. Certo, fera? Então, essa daqui é a demonstração, uma das formas de demonstrar a fórmula de Bhaskara, mais conhecida como fórmula de Bhaskara. Agora veja bem, observe que tudo isso foi feito para que você tenha o registro dessa fórmula aí, mas que o mais importante é que nós aqui realizamos todos os procedimentos já utilizados anteriormente. Primeiro, nós dividimos tudo por A, aqui, dividimos tudo por A. Depois, nós fomos para a geometria, para a representação geométrica. Vimos que aqui, como já tínhamos visto em situações anteriores à aula de hoje, que isso aqui é um quadrado do lado x, isso aqui tem que dar origem a dois retângulos, e eu preciso do terceiro termo. E o terceiro termo é nada mais do que
a pegar o termo do meio, dividir por 2, que é o mesmo que multiplicar por meio, que está aqui, e elevar ao quadrado. E a gente fez isso aqui e obteve o terceiro termo para completar o trinômio quadrado perfeito, completando assim o nosso quadrado maior na nossa figura, completando o nosso quadrado. E o termo C sobre A, depois ele vai para o outro lado da igualdade. Tá aqui ele. E aí nós usamos frações equivalentes, que é só uma questão de manipulação, para obtermos aqui denominadores iguais, que foi o que aconteceu. Tendo denominadores iguais, o que foi feito? Nós subtraímos os numeradores, tranquilamente. E aí agora eu tenho que tirar esse quadrado, é uma recapitulação bem rápida. Para tirar o quadrado daqui, nós precisamos jogar para o outro lado a raiz quadrada, e esse mais ou menos sempre ocorre, sempre isso foi já justificado em aulas anteriores. Então nós temos mais ou menos a raiz quadrada de tudo isso que está do outro lado da igualdade. Observe que aqui nós temos só uma breve repetição do que já tem aqui em cima, só que, certo, esse cara daqui, ele agora vai ser chamado de quê? De delta. Então aqui eu tenho o delta, certo? E aqui eu consigo tirar a raiz quadrada de 4A ao quadrado, que a raiz quadrada de 4 é 2, a raiz quadrada de A ao quadrado é A. E agora o que é que eu vou fazer? Como eu quero achar o x, eu passo esse cara para o outro lado. Como ele é positivo, ele vai negativo. Certo, gente? Então fica negativo. E aí eu tenho 2A e 2A, denominadores iguais. Eu conservo o denominador e opero com os numeradores. Então vai ficar menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2A. Lembrando que esse delta também é chamado de discriminante. Certo? Delta é o nome da letra grega. E discriminante é o nome matemático que se dá a essa letra grega aqui na equação, certo? Então aqui o discriminante é b ao quadrado menos 4ac, que nós já sabemos porque nós já tínhamos ele aqui, né? Então tranquilo. Dessa forma, nós temos a solução ou as raízes da equação do segundo grau. Tranquilo? Então tá aqui, né? Uma pequena piada aqui, né? O cara pede para resolva a equação polinomial do segundo grau e aí ele diz não posso nem respirar, né? Com a máscarazinha, com a fórmula de Bhaskara e aqui ele falando a fórmula de Bhaskara menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Isso daqui é o nosso delta, né? Então essa é a fórmula de Bhaskara. Veja mais uma chargezinha aqui, mais uma comédia. E aí ela diz o seguinte: mais um ano que termina e eu ainda não usei a fórmula de Bhaskara para nada na minha vida. É isso que acontece com a maioria das pessoas que estudam equação de segundo grau. A sensação que ela tem é que ela está estudando aquilo para nada na vida. De fato, pode ser que dependendo do que ela vai fazer, ela nunca vai precisar. Por isso que é importante você não ficar memorizando fórmula por fórmula. É importante, como eu coloquei aqui, ó, vamos voltar, você entender esse processo todinho de construção aqui, ó, todo esse processo aqui que nós fizemos, porque isso desenvolve em você uma coisa chamada pensamento matemático. E quem sabe pensar matematicamente aprende qualquer coisa. Certo? Então, beleza. É isso aí, fera. Espero que você tenha gostado, que tenha ficado claro para você. Esta aqui é uma aula de fechamento da playlist de conteúdo, de construção de todo o conhecimento. As próximas aulas serão aulas de exercício, onde nós vamos somente fixar algumas ideias, dar alguns detalhes a mais, mas a ideia principal ela foi explorada até esta aula de hoje. Certo? Foi um prazer e fica comigo aí nas próximas aulas para que você possa fixar mais ainda com exercícios. Valeu e até a próxima!